Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um Café com Linux. E hoje nós vamos entrar num assunto bacana aí para quem está pensando em se especializar na área de administração de sistema, sysadmin, que nós vamos falar de LVM, Logical Volume Manager. Qual é a ideia do LVM? Imagina a seguinte situação: você tem 4 discos no seu servidor e você quer criar um grande volume de dados com esses 4 discos. Você quer somar o tamanho desses 4 discos, criando aí um grande volume de dados, seja para um servidor storage, enfim. Então você pode pegar esses 4 discos, unir e criar um único disco, um grande volume de dados. Amanhã ou depois você está precisando de mais espaço nesse volume de dados. Digamos que você ocupou aquele espaço que os 4 discos somando ali estão utilizando. Você pode colocar um novo disco e facilmente você consegue estender esse espaço. É possível que quem não utilizou o LVM já deve ter tido algum problema de algum espaço, uma partição está chegando ao seu máximo de tamanho de uso. E aí você pode fazer o que nesse caso, quando é uma partição comum? Apenas colocar um novo disco, criar uma nova partição e ter mais espaço, né? Só que você não pode utilizar aquela mesma partição, né? Você não amplia ela quando você está usando um modelo de partição tradicional. No caso do LVM, nós vamos pegar aquela partição, por exemplo, barra home. Nós estamos usando 3 discos para fazer o tamanho de 1 TB de barra home. 3 discos que eu tinha, a gente usou LVM e fez um barra home de 1 TB. Estamos chegando ao ápice aí, está 950 GB de utilizado. Eu coloco mais um HD, fui lá, comprei mais um HD de 500 GB. Eu coloco e estendo o tamanho de barra home. Agora a barra home tem mais 500 GB para ser utilizado. Então o LVM te traz essa possibilidade. Eu vou ensinar aqui de uma maneira fácil e bem tranquila para que qualquer futuro administrador consiga compreender a lógica e trabalhar com LVM. Pessoal, já fica a dica aqui lá no site certificações.net.br. Você vai entrar no site, vai ter no top do menu lá em cima Certificate Academy. Então entra lá, certificações.net.br, Certificate Academy. Vai ter 6 cursos, mais 32 aulas bônus de Docker, DevOps. Os 6 cursos são os cursos de Linux e servidores. Você vai ter também mais videoaulas como essa, que essa aula, por exemplo, é para o aluno premium. Eu estou deixando ela pública para vocês verem como que funciona essas aulas públicas. Continuação dessas aulas é para os alunos premium apenas, eles têm acesso, vocês não veem. E tudo isso por apenas R$135, mas não é mensalidade. Tem gente que está pensando que é mensalidade que eu estou cobrando. Na verdade é uma parcela só, você paga R$135, você tem acesso vitalício a esses treinamentos, a esse acesso premium, tá? Por que tão barato? A ideia é massificar mesmo a utilização do software livre, a utilização das ferramentas de software livre. E falando sobre segurança, porque também vai ter vídeo em breve sobre segurança, pentest, hacker ethical, dia 29 vai ter a partir das 19 horas aqui no YouTube, youtube.com/prof. Juliano Ramos /live. Vai ter uma live comigo uma live ao vivo aí, né? Sobre hacker ethical e pentest. Por onde começar? Eu vou mostrar aí algumas informações sobre essa profissão, caminho das pedras. Então vale muito a pena assistir essa live, que vai ser agora dia 29 de julho, tá? Próximo sábado, a partir das 19 horas eu já vou estar por aí. Então vale muito a pena vir e participar dessa live, tá? E vale muito a pena você adquirir o acesso premium para ter muito mais conteúdo de segurança, administração de sistema e também Shell, né, que a gente aborda. Então o conteúdo é muito extenso, vale a pena você entrar lá, certificações.net.br, dar uma olhada lá em Certificate Academy para você ter mais informações. Então vem comigo, vamos aprender agora a fazer LVM, Logical Volume Manager. Vamos aprender aí desde da instalação, a gente vai fazer instalação com o Debian, vai entender o funcionamento do LVM, instalar um servidor com LVM, tá? Primeiro passo, a gente vai entender os discos LVM, como montar, e depois a gente vai instalar um servidor diretamente com LVM, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtem essas aulas. Vamos que vamos, mais esse Café com Linux.
Olá pessoal, continuando aqui nosso treinamento. Na aula passada a gente falou sobre RAID. Essa aula a gente vai falar sobre LVM. Essa aula inclusive eu vou deixar essa aula pública para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho de como que é o ambiente do assinante Premium, como que é as aulas, né, que é um conteúdo diferenciado. Para quem ainda não conhece, acesse o site certificaçõesnet.br. Tem até meu WhatsApp aqui que vocês podem entrar para tirar dúvida, falar diretamente comigo, não tem problema nenhum. E aí você clicando aqui ó, em Certificate Academy, você vai ter aqui as informações. São 6 cursos de Linux, mais conteúdo exclusivo, como essa aula, apenas R$ 135,00, parcela única, tá? E o acesso é vitalício. Os cursos são módulo 1, Introdução ao Linux, aprendendo Linux com Cisco Packet Tracer, aprendendo redes, tá? Aqui você vai ter toda a noção de rede, para quem nunca trabalhou com rede de computadores. Administração de sistema, Shell Script, RAID LVM, aí chega servidores Linux, que vai ter Samba, Apache, VPN, NFS, Proxy Squid, Fire Tables e ainda o Bonus Track, que são aulas de preparatório para LPI e LTC. Mas agora quem está assinando ainda ganha 32 aulas sobre Docker e mais conteúdo que a gente está sempre colocando. Vamos falar sobre Postfix, que são conteúdos só para quem é assinante Premium, tá? Se você não quer ser assinante Premium, mas você quer conhecer um pouquinho mais, clicando aqui em espaço social, abre a nossa rede social. Dentro dela tem alguns cursos, algum conteúdo gratuito que você pode acessar, né? Tem um curso aqui básico de Samba, tem curso nível 1, tá? Que são alguns cursos gratuitos. E assinando você vai ter acesso aos cursos exclusivos, que é o acesso premium, tá? Então aqui só os alunos têm acesso, que aí são esses conteúdos premiums que são show, top, muito bacana, vale a pena vocês conhecerem. Inclusive essa aula faz parte aí do acesso premium que eu tô liberando aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou clonar então o meu Debian, botando lá direito clonar, e eu vou chamar aquele de Debian LVM, que é onde a gente vai começar a criar as coisas, tá? Para começar aí a conhecer o LVM, então tenha uma máquina Debian, pode ser o Debian 8 ou o Debian 9, e coloque alguns discos nessa máquina para a gente trabalhar. Vamos colocar 3 discos, tá bom? 3 discos para a gente começar a conhecer o LVM tá suficiente. Então aqui, vou trabalhar com essa máquina clone, botando lá direita aqui, configurações. Por que eu tirei o clone? Porque eu não gosto de trabalhar com a minha máquina Debian recém-instalada. Eu vou tirando o clone, por exemplo, eu fiz o clone aqui para fazer RAID, aí eu tiro o clone para fazer LVM, porque se acontecer algum problema nesse processo, eu não perco a minha máquina original, não preciso reinstalar o Debian, né? Evito o trabalho futuro. Bom, tirei o clone aqui. Armazenamento, esse clone já estava até com 2 discos aqui. Eu acho que eu instalei essa máquina já como LVM. Não tem problema não. Vamos criar aqui mais discos. Então, adicionar disco, usar disco rígido, criar novo disco. Vai ser do tipo VDI. Próximo, dinamicamente alocado, pode ser 8 GB mesmo. Vamos colocar o nome de backup, por exemplo. Criar. Vou criar mais um. Criar 3, tá? VDI, dinamicamente alocado. Vou chamar de backup 2. E vou criar mais um. Vai ser o backup 3. Pronto, backup 2, backup 3. 3 discos a mais aí. Vamos inicializar aqui nosso Debian. Vou começar a brincar com ele aí. Vou logar aqui. Primeiro passo, eu vou ver se esses discos estão aparecendo aí. fdisk-l, tá lá, SDB, SDD e SDE. Peraí, SDB, não tem mais discos aí porque eu acho que ele está utilizando LVM. Então vamos entender aqui. SDB,
SDC, SDD, SDE e SDF. Tinha mais discos que eu tinha criado, eu acabei, eu acho que não utilizando, né? Eu acho que eu já estava preparando para fazer e acabei criando mais discos. Não tem problema, a gente vai usar só os 3 discos, SDB, SDC e SDE, tá? Eu já devia ter mais discos aí. Outra maneira que eu posso ver os discos que eu tenho, sem usar o comando fdisk-l, é acessando o diretório sys block, dando um ls aqui dentro, eu posso ver aí os discos que eu tenho. Ó. SDA, eu tenho SDB, SDC, SDE, SDED, SDE e SDF, tá? Eu devia ter 2 discos aí. Provavelmente a aula passada eu ia começar a criar a aula de LVM e acabei não criando, e agora eu criei disco de novo. Não tem problema, a gente só vai usar o SDB, SDC e SDD, tá? Bom, primeiro passo, vamos ver se eu estou navegando na internet, porque eu vou precisar baixar os pacotes. Estou navegando na internet, então vou instalar aqui, ó, apt-get install lvm2, tá? É o cara que vai gerenciar os nossos discos LVM. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa. Enquanto ele instala aí, deixa eu falar um pouco a parte teórica do LVM. LVM, né? Se a gente pegar aqui na Wikipedia LVM, vou pegar aqui, ó. Logical Volume Manager, né? Em Linux, LVM, em português gerenciador de volume lógico, é um mapeador de dispositivos que fornece um gerenciamento de volume lógicos para o kernel do Linux. A maioria das distribuições Linux modernas suportam o LVM, tá? Então, veja bem, gerenciador de volume lógico. Não tem muito mais informação sobre isso, mas dá pra gente já ter uma noção. Isso significa que a gente vai gerenciar os discos de uma maneira lógica, tá? Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui e eu coloquei no Google Imagens, veio lá do Vivo Linux, uma imagem interessante aqui, que explica um pouquinho o funcionamento da LVM. Veja bem, aqui vamos começar da primeira camada. Eu tenho os hard disks, os discos, né? Então aqui nesse caso aqui ele está usando 1, 2, 3, 4, 5 discos, ó. SDA, SDB, SDC, SDD e SDE, tá? Tá usando 5 discos. Depois desses 5 discos, ele criou 5 partições inteiras usando também dos discos, ó. SDA1, SDB1, SDC1, tá? Aí entra a parte do LVM. Até aqui, beleza, ele só criou as partições. O primeiro passo é você criar as partições que a gente chama de PV, Physical Volume. Então ele criou as partições físicas do LVM, SDA1, SDB1, SDC1, tá? Esse foi o primeiro passo. Depois, o segundo passo do LVM é a gente criar o VG, que é o volume group, ou seja, é pegar todos esses discos e transformar num grande volume, que ele chamou de data VG. Tá vendo? Ó, criou um grande volume de dados aqui. E aí, ele depois criou o LG, que seriam como se fossem as partições, comendo desse grande volume, desse VG, as partições. Então ele criou aqui, ó, ele pegou uma e chamou de data VG data, tá? Então ele criou aqui /dev data VG data, pegou um pedaço de espaço e ele formatou em Razer FS essa partição, tá? Esse logical volume formatou em Razer FS, tá? E o local de acesso ele montou isso para acessar em MNT data, tá? Também ele pegou aqui e fez um backup, ó, em dev data VG backup. Então ele criou essa partição backup aqui e montou isso em MNT backup no tipo ext3, tá? E deixou espaço aqui, ó, essa partição aqui com espaço, que ele não criou nada. Se amanhã ou depois você colocar um novo HD, você vai criar uma nova partição, vai criar um novo physical volume e vai adicionar isso a esse grande espaço de dados aqui. Então esse é o legal do LVM, que você pode ir aumentando o seu espaço e gerenciando de uma maneira mais inteligente do que simplesmente as partições, tá? E a gente vai ver isso na prática. Vamos colocar mais volume, vamos adicionar volume, vamos ver isso na prática. Bom, então tá aqui. Já instalamos o LVM2. Agora o primeiro passo é criar as partições. Então eu vou criar com o cfdisk /dev sdb. Vamos criar uma partição aqui do tipo DOS, new, inteira, primária. Vou salvar. Yes.
Ó, tá passando o carro do pão. Minha rua parece interior. SDB, SDC. Não tem problema não, aqui a gente faz ao vivo, não vou fazer pausa não, vambora. Não vai atrapalhar a gente não. Olha lá, oi moça, o padeiro chegou. Criamos aqui, ó, 3 partições. Ok? Ele é a buzininha dele. Então agora se a gente der um fdisk menos L, vai ver que a gente criou as partições SDC1, SDB1 e SDB1, SDC1 e SDD1, tá? São as partições que a gente criou. Criamos 3 partições aí usando o CFDisk. Essas questões de partição, de particionamento eu já falei em outras videoaulas. E lá no acesso, né, da nossa rede, na trui.certificações.net.br, você tem videoaulas lá que ensina particionamento e tudo mais. Então até aqui eu acho que ninguém vai ter dúvida. Bom, primeiro passo é a gente começar então fazendo, vou pegar aquela imagem lá, se eu não fechei, eu acho que eu fechei. Vamos abrir aqui, eu vou pegar aquela imagem de novo, LVM, eu joguei aqui imagens e achei ela. Que ela representou muito bem. Vamos abrir aqui ela, visualizar a imagem, deixa ela aberta aqui. Primeiro passo, a gente criou já as partições, né? A gente vai criar agora o physical volume, ó, PV. Então esse vai ser o primeiro passo. Então o comando, ó, PV de physical volume, create e apontar para o disco, para as partições, ó, /dev SDB1, olha lá, criado com sucesso, PV create /dev SDC1, criado com sucesso, e PV create /dev SDD1, as 3 partições que nós criamos, criado com sucesso. E agora eu tenho um comando chamado PV display, que eu posso ter informação dessas partições que eu estou utilizando no meu LVM, dos volumes físicos, tá? PV physical volume. Então eu tenho usando o volume SDB1 do tamanho de PV size 8 GB, eu tenho o SDC de 8 GB também, e eu tenho o SDD de 8 GB também, tá? São 3 discos que já estão começando a ser montados aí no meu LVM, tá? Então a gente já está nessa etapa aqui dos PVs. Muito bem, então já estamos aqui nessa parte do PV. É bom o homem do padeiro passar para vocês verem que realmente é café com Linux. Eu faço isso sempre cedo na hora do café, esses vídeos, né? Então o PV é o physical volume. A gente acabou de criar, né, com os 3 discos. E agora a gente vai criar o FG, né? Então, comando PV display, eu vejo os discos que eu coloquei aí, né, para começar a armar o meu LVM. E agora eu vou criar o meu volume group, tá? Que nesse caso aqui ele chamou de data VG. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar, ó, VG create, tá? Volume group create. Nós vamos chamar de storage, tá? Storage, você poderia colocar o nome que você quisesse. E eu vou apontar os discos que eu vou utilizar. Então vai ser o /dev SDB1, /dev SDC1 e o /dev SDD1. É os 3 discos que eu vou utilizar. Ele falou lá que foi criado com sucesso. E aí vamos ver o comando VG display -v para ver melhor, tá? Storage. E aí ele mostra os discos que estão sendo utilizados, ó. SDB1, SDC1 e SDD1, tá? Então ele mostrou aí os discos que estão sendo utilizados. E agora, ó, você pode ver através do comando, vou repetir o comando aqui, foi meio rápido, né? VG display -v, tá? Modo verbose para a gente ver em detalhes. Storage. E aí você vai ver aqui em cima, começar daqui de cima. Olha lá, VG name, o volume group foi criado com o nome storage. Sistema LVM2. Então ele fala lá que agora o tamanho, ó, 23 GB, 23,99 GB, tá? E ele mostra que está utilizando aí os discos SDB1, SDC1 e SDD1, tá? Muito bem. Então já criamos o nosso VG display, que seria
esse volume group aqui, DataVG. Agora, pegando do DataVG, ele criou 3 partições aqui, né? Na verdade, essa ele nem criou, tá? Espaço não alocado. Ele criou a data e criou a backup, né? Vamos criar também umas 2 partições. Então, que comando a gente vai usar? A gente vai usar o comando lvcreate, tá? A gente vai usar o comando lvcreate -L maiúsculo, definir o tamanho do disco dessa partição que a gente vai criar, desse volume lógico. Então, como tem 23 GB lá, vamos criar uma partição de 10 GB, ó, 10 GB -N, e o nome, vamos dar um nome para que vai ser o name, agora o nome desse volume group, dessa partição, eu vou chamar ela de lv_storage, tá? E da onde que a gente vai pegar? De qual volume group? A gente vai pegar do volume group storage. Então olha o comando, lvcreate -L, o tamanho, 10 GB, -N, qual o nome que a gente vai colocar para essa partição? Vai ser lv_storage. E de qual volume group a gente está pegando? A gente está pegando o volume group chamado storage, porque eu poderia ter mais de um volume group. A gente está trabalhando com esse. Então olha lá, lógica ao volume lv_storage criado com sucesso. Se eu digitar agora o comando lvdisplay, ó, nós tínhamos o pvdisplay, vê que os comandos são iguais, tá? O vgdisplay e agora o lvdisplay, lógica ao volume. Então, ó, lvdisplay mostra que eu estou criando lvsize, ó, de 10 GB, e o caminho vai ficar o path lá na primeira linha, ó, /dev storage lv_storage, tá? Esse vai ser o caminho. Muito bem. Então, agora que eu já tenho o caminho, eu poderia formatar essa partição já. Então, ó, mkfs.xt4 /dev storage lv_storage, ó, vou formatar ela, formatei em ext4, criar um ponto de montagem, então vou lá em mnt e vou criar um ponto de montagem chamado lv_storage, tá? Ou qualquer outro nome que eu queira, criei com lv_storage, e aí eu vou montar normal, ó, mount -t ext4 /dev storage lv_storage em mnt lv_storage. Montei. Agora, se eu digitar o comando mount, você vai ver que está montado essa partição, tá lá na última linha, ó, /dev mapper storage, está montado. E se eu acessar essa partição, eu já posso começar a criar minhas coisas aí. Está montada a partição, né? mkdir, diretório, né? Backup, eu já posso trabalhar nela aí. Se eu não der F-H, você vai ver que a partição está lá, ó, /dev mapper storage, o tamanho dela de 9,8 GB, né, 10 GB, está usado 23 MB, 1%, em mnt lv_storage. Então já está funcionando aí essa partição LV, vê, eu estou utilizando vários discos, peguei 10 GB, tá, para montar essa partição. Então isso é a questão que eu disse de você, como posso dizer, de ser lógico, né? Então eu criei agora uma partição de 10 GB. Mas qual a diferença de usar LVM para usar uma partição? Porque digamos que, pensa a seguinte situação, vou jogar um VGDisplay. O VGDisplay eu tenho 23 GB ali, eu estou usando 10 GB agora, tá? Eu estou usando 10, ó, alocado, size 10, e ele está falando que eu tenho free 13. Então digamos que essa partição agora, lv_storage, ela já está chegando ao máximo dos 10 GB. Eu quero dar mais espaço. Se fosse uma partição comum, como que eu ia dar mais espaço? Eu não teria como. No caso da LVM, dá para mim dar mais espaço. O que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais espaço para essa partição. Então eu coloco assim, ó, LV. Primeiro eu vou desmontar a partição, o mount mount mnt lv_storage. Eu vou desmontar essa partição, não desmontei porque eu estou dentro do diretório. Então eu vou sair aqui e vou desmontar essa partição, né? Comando mount. Agora eu vou digitar lv_extend, tá? Ó, para estender o tamanho dessa partição, -L, coloco a quantidade que eu quero, mais 3 GB, por exemplo, mais 3 GB, e aponto para quem?
dev storage LV storage. Automaticamente ele agora passou de 10 GB para 13 GB. Por quê? Ele já está pegando do volume group, que ele sabe que aquele volume group tem mais espaço, e agora essa partição passou já assim a ter 13 GB. Só que você vai perceber que se você montar essa partição, então vou montar ela, monte -t xt4 de novo, né? Barra dev storage LV storage em MNT storage ou LV storage e dá um df-h, você vai perceber que ela continua mostrando que está com 10 GB. Por quê? Porque a gente tem que executar um comando para verificar esse disco e aumentar o tamanho desse disco, para o kernel entender que agora não é mais 10 GB, é 13 GB. Então vamos desmontar, ó, o mount barra dev o mount mnt lv storage. Vamos rodar o comando e2fsck, tá? -f em barra dev storage lv storage. Esse comando vai verificar bad blocks e tal, e aí ele viu que tá tudo certinho e ele vai realocar. Agora eu vou digitar o comando resize 2fs para aumentar o tamanho, ó. Barra dev storage lv underline storage. Olha lá, ele realocou o tamanho e agora sim eu vou montar de novo a partição. Mount -t xt4 barra dev storage lv storage em mnt lv storage. Dá um df-h e olha lá o tamanho agora, 13 GB. Olha que maravilha, né? Que bacana. E se a gente dar um VG display, vai ver que ainda está sobrando pra gente 10 GB. Então vamos usar esses 10 GB final agora. Novamente vamos alocar lv extend -l maiúsculo mais, vamos colocar agora 10 GB barra dev storage lv storage em só isso. Só esse comando. Mais 10 GB, ele já sabe que está pegando do volume lógico, né, do VG volume group storage, e está acrescentando mais 10 GB. Tá lá, agora essa partição tem 23 GB. Então todo o processo nós temos que fazer de novo. Primeiro desmontar a partição se ela estiver montada, mnt lv storage. Segundo passo é rodar o comando e2fsck, tem que rodar, tá? e2fsck -f em dev storage lv storage, e depois rodar o resize 2fs em barra dev storage lv storage. Agora sim a gente pode montar novamente a partição, mount -t xt4 barra dev storage lv storage em mnt lv storage. Dando um df-h, olha lá, a partição agora tem 23 GB. Agora vamos colocar uma segunda situação, uma situação ainda um pouco mais completa. Digamos que tem 23 GB, agora já está usando todo o nosso volume group, né? 23, sobrou ali 1 GB ainda sobrou, né? Mas beleza, vamos deixar esse 1 GB quietinho aí. Digamos que 1 GB ou 1 mega, deixa eu ver aqui, VG display 112 megas, 1 GB, né? Digamos que 112 megas, que 1 GB não, 1 GB seria se fosse 1000. É 1000 mesmo, 1012, tá certo, 1 GB. Digamos que é a seguinte situação, esses 23 GB já não estão sendo possíveis. Eu preciso colocar um novo disco e fazer todo o processo desse novo disco entrar nesse volume group. E esse novo disco, por exemplo, aqui, esse SDD, ele tem que entrar aqui e fazer parte desse volume group, tá? Agora é um novo disco, não só aumentar o tamanho. Então, nesse caso, como é um novo disco, a gente vai fazer o seguinte. Eu já tenho um disco aqui, que é o SDE, né? Se a gente olhar lá no meu caso, em sys block, eu tenho eu usei o SDB, o SDC e o SDD. Eu já tenho o SDE. Se você não tem aí, desliga o VirtualBox e cria mais um novo disco lá e inicia o VirtualBox. Você tem que ter o SDE aí. Eu vou formatar meu SDE então, barra dev SDE,
Vamos lá, vou formatar aqui meu SDE, escolher aqui o tipo DOS, new, 8 GB, primário, write, yes, isso aí. Pronto, agora eu tenho meu SDE 1, né? Então eu vou digitar o primeiro passo que eu tenho que digitar agora vai ser o VG, ó, VG, vamos ver o VG display, menos V storage. Eu tenho lá, ou melhor, o VG não, vamos digitar o LV display. Eu tenho a partição ali de 23 GB, né? Beleza, vamos aumentar esse tamanho. Então, como a gente vai aumentar esse tamanho, vamos colocar o comando VG extend. Lembra que antes a gente usou o LV extend? Porque já tinha um tamanho lá, eu só aumentei o volume lógico, a partição. Agora eu vou aumentar o volume grupo, tá? Volume group. Então agora eu vou aumentar esse cara aqui, ó. Não aumentar a partição, vou aumentar esse cara, que é a grande massa de dados que a gente tem. Então VG extend, o nome do volume group que eu vou aumentar, porque eu poderia ter mais de um volume group. O nome é o storage. E vou apontar o disco que eu vou utilizar. Agora vai ser o SDE1. Eu vou adicionar ele, ó. Olha lá, physical volume, sucesso, criado e adicionado com sucesso aí. Então se eu rodar agora um VG display menos V storage, vai ver que agora eu tenho o disco SDE1 adicionado também. E se eu rodar um LV display, vai ver que agora... peraí, LV display não, VG display, beleza, já tem esse disco, agora eu tenho que adicionar esse disco aí, né? Então eu vou digitar agora o comando LV extend. Display. Olha lá, agora é 31 GB no VG Display, pessoal. VG Display 31 GB, tá? Então eu tenho mais, eu tenho usado 23, eu tenho livre 9 GB agora, 8,98 GB. Então agora é a mesma coisa, né? Eu tenho, já vi que eu tenho 9 GB aí disponível. Então LV extend menos L mais, vamos colocar aqui 9 GB. A barra dev storage LV storage. Então, ele reclamou 9 GB. Vou colocar aqui 8 GB. Então olha lá, 8 GB passou aí, foi tranquilo. Devia ser 8, alguns quebrados, tá? Beleza. Então ele deu aí, aumentou o tamanho. Agora é o mesmo passo que a gente já fez antes, né? Primeiro passo é desmontar lá em MNT LV storage. Segundo passo é checar com E2FSCK menos F barra dev storage LV storage e depois rodar o resize 2fs em barra dev storage LV storage. Agora se eu montar mount menos txt4 barra dev storage LV storage em MNT LV storage, dá um def menos h, eu vou ver que o tamanho agora é de 31 GB, tá? Muito bem. E se eu rodar aqui um VG display menos V storage, eu vou ver que eu ainda tenho disponível, não tenho mais nada disponível, tenho 31 GB aí utilizado. Tem um giguinha ali, que na verdade vai dar uns 800 e poucos megas. Ele mostra ali, mas sempre nunca dá certinho, tá? E eu estou utilizando os discos SDB, SDC, SDD e SDE. Então essa é a vantagem do LVM. Se a gente precisa de mais espaço, precisa de mais discos, a gente consegue adicionar mais discos e criando assim um grande volume de dados. Pensa a seguinte situação, ó. Aqui em MNT a gente tem agora o LV Storage. Digamos que isso esteja mapeado numa rede, onde todos os usuários da sua rede estão gravando aqui coisas,
tá? Seria um servidor de storage, de armazenamento. Eles estão gravando dados aqui dentro. Se fosse uma partição comum, quando essa partição atingisse o seu ápice, né, chegasse a 30 GB, eles não iam mais conseguir gravar. E aí você poderia comprar mais um disco e colocar. Só que se fosse só partição comum, você não daria para montar em LV Storage. Você deveria montar como LV Storage 1, por exemplo. Então você teria que mapear dois caminhos para os seus usuários da rede. LV Storage para os arquivos antigos e LV Storage 1 para os arquivos novos. Não seria inteligente, não seria uma coisa legal. Agora, desse modo que eu estou fazendo, os seus usuários nunca nem vão saber que está rolando. Quando chegar ao ápice de 30 GB aí, você coloca mais um disco e aumenta o LV Storage, continua no mesmo caminho, mapeado do mesmo jeito. E tanto faz, tanto fez, né? Você vai aumentando o tamanho e vai cada vez dando mais capacidade para os seus usuários. Isso também economiza para as empresas, principalmente empresas de armazenamento de dados, compra de disco, porque agora você só vai comprando disco de acordo com a necessidade. Tá chegando, faltando 5, 6%, você vai lá e compra mais um disco. Faltando 5, 6%, compra mais um disco, que vai aumentando o logical volume, tá? E montando aí seu servidor de storage, tá? Muito bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido essa aula. Na próxima a gente vai fazer a instalação mesmo de um servidor Debian utilizando LVM. Mas essa aula, infelizmente, fica só para quem é assinante premium. Pessoal, tá muito barato, R$135 para você ser assinante premium. Então venha fazer parte. E aí você vai ter 6 cursos. Você vai começar lá do módulo 1. Então vai fazendo passo a passo para chegar aqui em RAID, LVM, para chegar top aí. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham curtido. Até a próxima, vamos que vamos.